Olá, alunos Papa! Meu nome é Sérgio Altenfelder e nós vamos trabalhar a disciplina de raciocínio lógico aqui com vocês. Minha voz não está tão boa assim, mas dá para a gente iniciar a nossa brincadeira aqui com vocês. Bom, nós vamos iniciar o conteúdo programático com estruturas lógicas. Estruturas lógicas é um tema muito recorrente em provas da CESP, só que em provas da FCC é um tema que você vai precisar para outras matérias que despencam na FCC, como equivalências lógicas, lógica de argumentação e outros assuntos. Vamos então comigo aqui. Primeiro assunto que nós vamos trabalhar com vocês é o assunto proposição. O que é uma proposição? Já já a gente olha o que está escrito aqui atrás. Proposição é uma sentença afirmativa, onde você pode classificar ela ou só como verdadeira ou só como falsa. Isso é o que a gente chama de proposição. É uma sentença onde eu posso classificar ela ou só como verdadeira ou só como falsa. O que é um exemplo de proposição? Sérgio está de camisa preta. Isso é uma proposição. Sérgio está de óculos. Mas Sérgio, você não está de óculos. Gente, ser proposição é uma sentença afirmativa, onde você pode classificar ela ou só como verdadeira ou só como falsa. Isso é ser proposição. Não é porque eu não estou de óculos, isso não é uma proposição. Tá bom? Proposição é uma sentença afirmativa, onde eu posso classificar ela ou só como verdadeira ou só como falsa. Nós temos dois tipos de proposições, as proposições simples e as proposições compostas. Uma proposição simples é essa sentença, Sérgio está de camisa preta. E o que seria uma proposição composta? É quando você une duas proposições simples com um conectivo lógico, como, por exemplo, o conectivo lógico e, o conectivo lógico ou, o conectivo lógico então, vai por aí afora. Então, isso é o que a gente chama de proposição. Vamos ver o que está escrito aqui na lousa. Proposição. Chama-se proposição toda sentença declarativa, afirmativa, que pode ser classificada ou só como verdadeira ou só como falsa. Temos dois tipos de proposições, as simples e as compostas. Proposição simples. Chama-se proposição simples toda oração declarativa. Declarativa a gente pode entender como afirmativa, que pode ser classificada ou só como verdadeira ou só como falsa. Representamos uma proposição simples com uma letra minúscula. Só que eu já vou avisando, em provas da CESP ou em provas de outras bancas examinadoras, ela aparece como uma letra maiúscula. Então, não precisa ser minúscula, tá? Mas a norma culta diz que tem que ser minúscula, mas não precisa. Tá bom? O que mais que nós temos aqui? E as proposições compostas é quando combinamos ideias simples, proposições simples, usando os conectivos lógicos. E, ou, então, se e somente se e o ou. São 5 conectivos lógicos que nós podemos usar em provas de concurso. O e, o ou, o então, o se e somente se e o ou. Bom, então vamos brincar um pouco de proposição. Eu tenho aqui um exercício de fixação de conceito para a gente. Vem comigo. Então, exercício de fixação aqui pra gente. Tá aqui. Dadas as sentenças abaixo, assinale quais são proposições. Então, eu tenho aqui algumas sentenças e o meu objetivo é falar, é proposição
sim ou não, tá bom? Lembrando, a sentença tem que ser afirmativa e eu tenho que ser capaz de dizer que ela é ou só verdadeira ou só falsa. Aqui comigo. O Chile e o Brasil. Isso aqui não é uma proposição simples, tá? Isso aqui não é uma proposição simples. Emerson é professor. Isso é uma proposição simples. Mesmo não sabendo que Emerson que se refere, esta frase ela pode ser ou só verdadeira ou só falsa. Isso é o que a gente chama de proposição. Ela é professora. Isso aqui não é proposição. Estão acompanhando? Vocês não precisam do meu PowerPoint. Vocês podem acompanhar no PDF que tem aí para download. Você ainda não fez download do PDF? Então faça o download para poder brincar com esses exercícios comigo. Tá bom? Se bem que tem aí tanto o PPT, né, o PowerPoint, quanto o PDF aí para vocês. Então vamos continuar aqui. Mas Sérgio, por que ela é professora, não é proposição? Ela quem? Cadê o nome da mulher? Ela é professora. Teria que ser Ana é professora, Paula é professora, Emerson é professor. Eu tenho que ter um nome próprio, tá certo? Sem o nome próprio, ela quem? Ah, ela, ó, que eu tô apontando. Não vai ter algo no papel apontando, né, gente? Então, ela é professora, apesar de ser uma sentença afirmativa, essa frase ela pode ser ou verdadeira ou falsa. E para ser proposição, a sentença tem que ser ou só verdadeira ou só falsa. Comigo. O Brasil foi campeão de futebol em 1982. Isso é proposição. Nome próprio, tem verbo, é proposição. Que legal! Não. Isso aqui é uma sentença exclamativa. Lembra que para ser proposição a sentença tem que ser afirmativa e eu tenho que ser capaz de julgar a frase ou só como verdadeira ou só como falsa. 5 vezes 4 igual a 20. Ó, é proposição. Ah, mas não tem nome próprio, Sérgio. Sim, mas alguém consegue falar que isso aqui é só verdadeiro ou só falso. Então, é proposição. Isso aqui também é proposição. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 9 é maior do que 4. É proposição. O Brasil perdeu o título. É proposição. Aí o aluno do outro lado, mas não está informando que título que é. Você não precisa ficar nessas picuinhas, tá certo? O que não pode é aquele país perder o título. Eu tenho que dizer qual o nome do país que perdeu o título. Aquele país perdeu o título não é proposição. Tá bom? Tem nome próprio, guarda isso. Tem nome próprio e tem verbo, é uma sentença afirmativa. Dá para dizer que é proposição. X mais Y é maior do que 7. Isso aqui não é proposição. Apesar da sentença ser afirmativa, eu não sei qual é o valor do X, eu não sei qual é o valor do Y. Então, como que eu vou poder julgar se é maior ou não do que 7? Eu não consigo. Tá certo? Então, isso aqui não é proposição. Isso aqui na lógica tem um nomezinho especial. Deixa eu anotar aqui o nomezinho especial para a gente. Vou até selecionar isso daqui para a gente. Isso aqui recebe o nome de sentença aberta, tá? Isso aqui é uma sentença aberta. Isso aqui depende de fatores externos para poder julgar se é verdadeira ou falsa. Toda vez que você encontrar incógnitas em sentenças afirmativas, isso não é uma proposição, isso é uma sentença aberta.
Que oração não é proposição? Aquela mulher é linda não é proposição. O Brasil ganhou 5 medalhas de ouro em Atlanta, é proposição. Sérgio, como é que isso pode cair numa prova de múltipla escolha? Aguarde. Deixa eu passar toda a teoria das estruturas lógicas, que é esse capítulo que a gente está estudando, e aí a gente vai brincar de fazer exercícios. Quando chegar o momento adequado, eu vou pedir para vocês pausarem a aula e resolver os exercícios propostos aí na apostila antes de assistir. Por enquanto, todo mundo comigo fazendo os exercícios para ganhar experiência. Esse é o meu objetivo agora com vocês. O mais importante é, tá claro o que é a proposição? Joia? Então, vamos iniciar um papo chamado Tabela Verdade aqui com vocês. Vamos para o próximo slide. Então, nós vamos agora iniciar um papo de proposição composta. Quando a gente fala de proposição composta, a gente vai falar em tabela verdade. Só que para eu poder falar de tabela verdade, eu tenho que apresentar para vocês algumas terminologias, algumas simbologias lógicas. Então, vamos iniciar aqui com vocês. Então, esses são os conectivos lógicos. Deixa eu mudar de cor aqui. Então, nós temos aí o e, o ou, o então e o se e somente se. Esses são os conectivos lógicos que nós vamos trabalhar. O e, ele é chamado de conjunção. O ou é chamado de disjunção não exclusiva. O ou é chamado de disjunção exclusiva. Nós temos o então, que é uma condicional, ou também chamado de implicação. E nós temos a bicondicional, que é o se e somente se. Então nós temos esses carinhas aqui com vocês. O e, que é uma conjunção, o ou, que é uma disjunção não exclusiva, o ou, que é uma disjunção exclusiva, o então e o se e somente se. O que eu preciso saber disso para concurso? Deixa eu apagar tudo isso daqui para a gente poder trabalhar aqui. O que eu preciso saber para concurso? Que o e é uma conjunção e o símbolo que nós vamos usar para o e é esse carinha daqui. Tá certo? É o acento circunflexo. Ó, ele está até aqui nesse quadro para vocês. Mas eu estou separando agora o que vocês precisam saber para concurso. Então, que o e é uma conjunção e esse é o símbolo do e. Que o ou é uma disjunção não exclusiva, usamos este símbolo. Nós temos o ou, que é uma disjunção exclusiva. Este é o símbolo do ou, tá? Um triângulo de cabeça para baixo ou o conectivo ou com um traço embaixo. Deixa eu até tirar esse traço aqui daqui, só para não atrapalhar a gente. Nós temos a condicional, também chamada de implicação, que é o então. Esse cara daqui, ele tem vários termos que vocês têm que tomar cuidado.
O então ele pode aparecer na fórmula, na prova com vírgula. O então ele pode aparecer na fórmula com o C na frente. Nós vamos conversar mais sobre esse cara futuramente. Mas eu preciso saber o E, conjunção, o OU, disjunção, o OU, que é uma disjunção exclusiva. Normalmente alguns alunos acabam confundindo um com o outro, mas olha, não tem como você confundir. Eu chego para você, você é meu filho, e eu chego para você e falo, vamos com o papai até o posto de gasolina, que o papai dá para você chocolate ou chiclete. O que você, meu filho, está na esperança? Que você vai comigo até o posto de gasolina e que eu vou dar para você chocolate ou chiclete. Eu posso dar as duas coisas para você? Se você respondeu sim, você não prestou atenção, você respondeu certo. Se você respondeu não, aí você errou. Eu não falei que eu vou dar para você ou chocolate ou chiclete. Eu falei que eu vou dar para você chocolate ou chiclete. Quando eu falo chocolate ou chiclete, eu posso dar as duas coisas para você, ou uma delas. Agora, quando eu falo ou chocolate ou chiclete, eu estou falando que eu vou dar para você ou só chocolate ou só chiclete. Então, por isso que a gente fala disjunção não exclusiva e aqui disjunção exclusiva. Excludente, o que você falar está bem falado aqui. Então, cuidado para não confundir. E o ou, ele é um triângulo de cabeça para baixo ou o ou com um tracinho embaixo. É a representação do ou. Continuando, nós temos a condicional, que eu falei para vocês que a gente tem que bater um papo muito cuidadoso com o então. E a bicondicional, que é esse símbolo daqui, uma seta apontando para os dois lados. A bicondicional, gente, ela é também chamada de equivalência. Tá bom? Equivalência. E é o termo se e somente se. Se e somente se. Então, juntou duas proposições simples com qualquer um desses 5 conectivos, você tem o que a gente chama de proposição composta. Fechamos até aqui? Joia! Vamos para a próxima transparência aqui nossa. Bom, estão aqui os símbolos dos conectivos lógicos, né? Você tem que decorar todos esses, lembrando que o ou pode aparecer desse jeito aqui, o símbolo dele, e esses são os conectivos lógicos que nós temos aqui. A próxima transparência que vai aparecer aqui para vocês vai falar sobre tabela verdade. O que a tabela verdade traz para a gente? Ele traz a quantidade de valorações que uma determinada frase pode ou poderá assumir. Essa é a noção de tabela verdade, tá? Eu tenho uma frase, por exemplo, Sérgio está de lente de contato e meia branca. Eu pergunto para você aí do outro lado, essa frase é verdadeira ou falsa? Sérgio está de lente de contato e meia branca. Sérgio, eu não sei. Então, quando a gente não sabe a valoração de uma frase, a gente monta uma tabela verdade. A gente monta uma tabela verdade para ter todas as possíveis suposições para a frase ser ou verdadeira ou falsa. Essa é a ideia de tabela verdade. Quer ver? Vamos para o próximo slide aqui com a gente. Está aqui. Para analisar os valores lógicos das proposições compostas, iremos utilizar uma tabela que prevê todos os possíveis valores lógicos que uma frase, que uma sentença pode assumir. Isso dá o nome de tabela verdade. Lembra que eu conversei com vocês antes de aparecer o slide? Essa é a tabela verdade, tá certo? E é importante a gente falar sobre tabela verdade,
falar sobre número de linhas que uma valoração, que uma tabela pode possuir, que é o tal do 2 elevado a n. Isso aqui é uma formulinha quentíssima que você tem que decorar para provas da CESP, ou Sebrasp, né? Que agora mudou o nome. Mas eu vou falar CESP aqui, que a gente ainda usa esse jargão forte. Provas da CESP, a gente vai usar muito essa formulinha. É muito normal em provas da CESP o examinador oferecer para vocês uma frase e perguntar quantas valorações aquela frase pode possuir. É só usar essa formulinha daqui que você vai ver. Mas, Sérgio, ainda não faz sentido para mim o uso dessa fórmula. Como que se dá a aplicação dela? Comigo, então. Eu vou montar aqui uma frase. Sérgio está de lente de contato e meia branca. Isso daqui é uma frase, tá certo? E eu quero verificar como que essa frase é o comportamento dela. Eu tenho quantas letrinhas distintas aqui nesta frase? Eu tenho 2 letrinhas distintas. Se eu tenho 2 letrinhas distintas, eu terei 4 valorações. Vamos então bater um papo sobre as valorações que essa frase pode possuir. Então, olha só, o P é uma frase que pode ser verdadeira ou falsa. E o Q é uma frase que também pode ser verdadeiro ou falso. Só que você não pode só analisar isso. Você tem que analisar o P e o Q junto. Tá certo? O P e o Q junto. Então, como que eu vou fazer isso daqui, essa análise? É o que eu vou mostrar agora aqui para vocês. O P é uma frase que pode ser verdadeira, o Q é uma frase que também pode ser verdadeira. O P pode ser verdadeiro e o Q pode ser falso. O P pode ser falso e o Q verdadeiro. Tem mais alguma outra combinação? Tem, né? O P falso e o Q falso. Então, esta frase aqui, ela possui quantas valorações? 4. Olha só, 2 ao quadrado, eu tenho 4 valorações. Essa é a ideia da tabela verdade. Aquela formulinha, o 2 elevado a n, vai dizer para você quantas valorações esta frase pode possuir. E essa frase pode possuir 4 tipos de valorações. Claro, só 2, né? Ou verdadeiro ou falso. Mas eu tenho 4 linhas para analisar desta frase. Tá bom? 4 linhas. Então, deixa eu colocar um exemplo mais concreto aqui para vocês. Algo que vocês estão vendo. Só apagar isso aqui para a gente poder trabalhar aí com vocês. Então vamos lá. Tá aqui. Sérgio está de camisa preta. Sérgio está de calça jeans. Hoje, esta frase é verdadeira ou falsa? Sérgio está de camisa preta e calça jeans. Hoje essa frase é o quê? Verdadeira. Então, ó, estamos analisando esta frase aqui, ó. Eu estou de camisa preta e estou de calça jeans. A frase Sérgio está de camisa preta e calça fusô laranja. Hoje, esta frase é verdadeira ou falsa? Falsa. Amanhã ela pode ser verdadeira, mas hoje ela é falsa. Eu estou de camisa preta, mas eu não estou de calça fusô laranja. Então essa informação é falsa.
E toda vez que você tiver uma frase verdadeira unindo com uma frase falsa, a ideia da frase vai ser falsa. A tabela verdade, ela prevê isso para qualquer coisa. Essa é a ideia de tabela verdade. Ela vai prever para você tudo o que pode acontecer. Sérgio está de camisa rosa, mentira, e está de calça jeans. Esta frase é falsa também. Hoje eu não estou de camisa rosa. Amanhã essa frase pode ser verdadeira, mas hoje esta frase é falsa. Eu não estou de camisa rosa, mas eu estou de calça jeans. Mas o contexto é falso. Se você está assistindo a aula e alguém chega para você e fala: você viu como o professor está vestido? Ele está vestido de camisa rosa e calça jeans. Aí quando o professor, eu entro para dar aula, você está me vendo de camiseta rosa? Você vai falar para o teu amigo: porra, tu mentiu. Tá certo? Sérgio está de camisa rosa e calça jeans. Esta frase é verdadeira ou falsa? Sérgio está de camisa rosa e calça fusô laranja. Eu menti quanto à minha camisa que eu estou usando hoje e menti quanto à calça que eu estou usando hoje. Então essa frase é muito mentirosa. Só que não existe isso aqui. Ou ela é mentirosa ou ela é verdadeira. No caso, ela é mentirosa. É uma frase falsa. E essa é a ideia do conectivo E. O conectivo E, uma frase falsa deixa o todo falso. Uma frase falsa deixa o todo falso. Essa é a ideia do conectivo E. Deixa eu apagar aqui esses tracinhos aqui nosso. Então, isso aqui é o que a gente chama de tabela verdade, mas não é isso não, é só essa coluna que a gente chama de tabela verdade. Apesar disso aqui ser uma tabela, é só isso que a gente chama de tabela verdade. É um conjunto de valorações que uma determinada frase poderá assumir. Esta frase, não importa o que eu tenho aqui, não importa o que tem aqui. Esta frase é o que a gente chama de proposição composta. E esta frase ela tem 4 valorações. Quais são as valorações? É o que a gente está iniciando o capítulo agora. Tá bom? Bom, mas já deve ter dado aí meia horinha de aula. A gente vai finalizar essa aula por aqui e no próxima aula a gente continua falando sobre valorações de uma tabela verdade. É isso aí. Tchau.